com a antecipação da nossa agenda e deixar a sua pergunta, né? Exato, então já manda a sua pergunta, porque hoje eu pelo menos tenho muita dúvida aqui. Seja bem-vinda, se apresenta pro povo que não te conhece aqui, ó. E eu quero meu presente inútil, hein? Eu já te trouxe presente inútil. Então não precisa. Naquela vez que você veio, já trouxe? Eu te trouxe. O que você trouxe? Eu te trouxe a credencial do julgamento do Bolsonaro. deve tá por aí. A credencial que Xandão me deu, disputadíssima. Você falou, porque a gente tinha uma quantidade muito pequena André, de depois procura jornalistas aí. que podiam estar dentro da sala de Então julgamento. você se livrou dessa, hein? Me livrei dessa. Mas eu vou ficar te devendo meu livro, depois Cadê a a gente capa? resolve. Coloca a capa do livro dela, que é o motivo de você estar aqui. Fale, então, se apresente e fale de seu livro, então. Galera, pra quem não conhece ainda, eu sou Juliana Dalpiva, eu sou jornalista, sou colunista do ICL Notícias, sou escritora, sou autora do livro O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro. Estou escrevendo O Plano do Jair, que é um livro sobre a tentativa de golpe de Estado e, enfim, os crimes que aconteceram durante o governo Bolsonaro. Então, esse seu livro vai... de que período ele abrange? São dois livros diferentes, Tá. né? O que já está publicado... Que é esse daqui? Isso. Esse foi publicado em 2022. Eu conto a história política da família Bolsonaro, né? Sobretudo do Jair Bolsonaro. Como ele se fez alguém na vida pública, depois que ele deixou o exército, como que ele entrou na vida pública do Brasil, disputando primeiro como vereador no Rio de Janeiro, 91, e aí depois como ele foi crescendo, virou deputado, e aí começou a inserir toda a família na política, e ao mesmo tempo criou um esquema criminoso, corrupto, com desvio de dinheiro público, para comprar bens, construir o patrimônio dele e da própria família com esse dinheiro, e também construir o patrimônio político dele em meio a isso. Porque ele botou os 3 filhos mais velhos, botou a primeira mulher dele na política e ele acabou de inserir também a Michelle Bolsonaro, né, que hoje também é uma figura política. Então, assim, o clã Bolsonaro, que a gente chama, só existe porque Jair Bolsonaro se dedica a criar essa estrutura já desde o início dos anos 90, quando ele deixa o exército. E aí, né, Vilela, a gente vai viver alguns momentos, assim, porque no Brasil a gente não morre de tédio. Então, a gente vai viver alguns momentos históricos. Um deles é a eleição, mas o Superior Tribunal Militar tá para julgar a expulsão do Bolsonaro agora, porque ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe de Estado, e não tem como, até pelas próprias leis dos militares, uma vez que ele está condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão, por crimes contra a democracia, ele manter a patente dele de capitão, que hoje ele é capitão da reserva. Ele foi aposentado, né, como militar, mas ele continua sendo militar, apesar de estar na reserva. O que o STM vai julgar agora é tirar a patente, expulsá-lo do exército. E é um julgamento inédito que já está acontecendo e tem cerca de 6 meses para ser finalizado. Então, até julho, provavelmente, a gente deve ver um resultado também inédito, e não tem como nem olhando para tudo, não tem nem como imaginar diferente que o Bolsonaro não vai perder a patente. Vamos então fazer eu vou te propor um exercício, então. A gente começa do presente, com Flávio candidato, panorama dessa eleição, e depois eu queria que a gente voltasse e você contasse desde o início essa saga do clã Bolsonaro, para a gente entender todos esses aspectos que a gente sabe, muita coisa está na mídia, muita coisa eu sei que você descobriu e investigou. Então vamos lá. Panorama atual, com Flávio Bolsonaro sendo o principal concorrente de uma direita ou extrema-direita contra a esquerda do Lula, atual presidente. Vilela, vamos a isso, né? Uma foto de foto hoje. Que pode mudar tudo daqui a um mês. Que pode mudar daqui a pouco tempo. Não vou dizer nem um mês, mas eu acho que a gente vai ter definições mais concretas sobre candidatos a partir de março, que é o período limite para que, por exemplo, o governador de São Paulo se desincompatibilize do cargo
caso ele queira disputar a presidência da República. Ele não pode continuar no cargo de governador se ele quiser disputar a presidência da República. Então, ele precisaria sair. Então, essa definição tem que estar dada. Se ele não fizer isso em março, ele não poderá disputar. Então, depois a gente vai de flashback. Mas o que a gente tem hoje é... desde dezembro, a gente já vem acompanhando esse anúncio, que foi feito, assim, de maneira abrupta. Acho que foi, se não me engano, foi uma sexta-feira, no começo de dezembro. Do nada, o Flávio vai lá e né, posta nas redes sociais que falou com o pai que ele vai ser o candidato, de maneira a surpreender todo o partido deles, né, o PL, o Partido Liberal, e a família Bolsonaro também, em grande medida. Pegou a madrasta no encalço, a Michele Bolsonaro, e começou uma grande confusão, porque ele é um nome que não agrada ninguém além do Jair Bolsonaro e dos irmãos dele. O Flávio só é consenso pro Bolsonaro, pro Carlos e pro Eduardo. Para o restante das pessoas ali próximas, ele não é consenso no partido, ele não é consenso no centrão. E ele também desagrada por vários aspectos que a gente já vai falar que tem a ver com o passado do Flávio. Mas o que está acontecendo? Ele tem demonstrado algum crescimento nas pesquisas de opinião. Eu te confesso que eu tenho até dificuldade de entender assim, o que leva esse crescimento. Eu acho que ainda está muito relacionado ao grupo mais radical de apoio ao Bolsonaro, ou seja, as pessoas que vão apoiar o Bolsonaro no matter what, né? Tipo, não importa o quê, elas estão ali demonstrando esse fôlego para o Flávio. A última pesquisa que saiu agora em fevereiro, que é do Ideia com o Meio, do Pedro Doria, está apontando para um crescimento do Flávio de 6 para 16 pontos no primeiro turno, enquanto o presidente Lula fica na casa dos 32, 33 pontos no primeiro turno. No segundo turno, todos eles dão ali um certo empate, assim, números próximos, né? O presidente Lula lidera, mas todos eles ficam na casa de 40% na disputa com o presidente Lula. Tanto o Flávio quanto a Michele quanto o Tarcísio. O Tarcísio pontua um pouco melhor, eu acho que, se não me engano, é 45, 46 pontos, e eles pontuam um pouquinho menos, 44, 43, 42. Mas fica todo mundo ali nessa casa de 40 pontos, por aí. E assim, há uma divisão. Eu acho que esses números mostram para o Brasil uma divisão que a gente já viu nas últimas eleições, que eu não gosto de usar a palavra polarização, porque eu acho que ela explica pouco o nosso cenário. Eu acho que a gente vive muito mais um cenário de radicalização. Então, as pessoas votam contra, né? Tem um grupo, olhando para o cenário, tem um grupo que apoia o Lula e tem um grupo que apoia o Bolsonaro. E que são eleitores fiéis, né? Pessoas que se identificam. Quando vão votar nele ou em quem ele indicar. E aí, quando a gente vai para o segundo turno, quem não quer votar neles e que votaria em outros candidatos no primeiro, no segundo turno vai ser rejeição. Então, quer dizer, quem não quer de jeito nenhum a reeleição do Lula, quem tem menos rejeição ganha. Quem não quer de jeito nenhum que o Bolsonaro ou alguém indicado por ele seja eleito. Então, quem tem menos rejeição ganha, exatamente como você falou. Que aconteceu aqui na eleição de São Paulo, né? E foi, de certa maneira, a eleição do presidente Lula também, na eleição de 22, eu também entendo, assim. Foi uma diferença de 2 milhões de votos, é a menor diferença né, registrada, ao mesmo tempo que também foi a maior votação da história do presidente Lula, não sei se você sabe disso. Não sabia não. De todas as vezes que o Lula disputou a presidência da República, e mesmo nas anteriores em que ele ganhou, e ganhou bem, né, em 2002, em 2006, a maior de votos, a quantidade de votos, a maior quantidade de votos que o Lula já recebeu em sua história foram os 62 milhões de votos que ele recebeu em 2022.
também foi a maior quantidade de votos que o Bolsonaro teve, que também foram 58 milhões. Tipo, desculpa, foram 60 milhões de votos. E o Bolsonaro 58. Então, são números muito expressivos. Só que não tem nenhuma... Assim, a gente viu o tanto que as pessoas se desentenderam, brigaram, enfim, muito... Tem uma dificuldade... Teve muita gente que votou contra o Lula ou contra o Bolsonaro dentro disso. Não é todo mundo que é apoiador do Lula, nem todo mundo que é apoiador do Bolsonaro. E me parece que esse fenômeno, dessa maneira, vai se repetir da mesma forma nessa eleição de 2026. O que não é bom para o Brasil... porque não permite a gente discutir de maneira equilibrada e séria assuntos extremamente relevantes para a história brasileira, para a estrutura, para o crescimento do país, né? A gente fica um pouco limitado, sobretudo no que diz respeito a pautas, sei lá, um dos assuntos que não se consegue discutir de maneira séria é a questão do direito das mulheres, né? Os direitos das mulheres, a questão do aborto, por exemplo, da nossa legislação de aborto, que é uma das mais assim, conservadoras e antigas no mundo. A gente não consegue nem falar desse assunto, porque ele tira voto. Então, nenhum candidato quer. O Lula tem muita dificuldade de falar sobre isso. Mas nem vamos entrar depois nessa história de aborto, porque a gente vai falar do Bolsonaro. Esse é um tópico interessante falar do Bolsonaro, sobre a história dele. Mas o Flávio vai assumir, indicado pelo pai, essa candidatura, a menos que uma reviravolta muito severa aconteça em março, e aí negociações extensas já se dão ao longo dos últimos meses. Eu acho que durante muito tempo ali, na véspera do julgamento, em outubro, o Tarcísio esteve muito mais perto dessa candidatura de fato se concretizar. Apesar dele sempre negar, né? Mas aí negar Faz publicamente é isso, porque quem assume candidatura muito antes do momento Toma fica muita exposto a apanhar. Então, eles geralmente fazem isso, criam um balão de ensaio para dar um tempo de respiro, para depois, para fazer uma pré-campanha. Coloca o pé na água para ver a temperatura, ver a aceitação. E uma pré-campanha disfarçada, porque tem toda a questão da legislação eleitoral que é super problemática, não tem regras claras para pré-campanha, então você pode ser acusado de campanha antecipada de diferentes maneiras, então é sempre um problema. Então você vai lá, nega, mas tá fazendo, né? Faz, tô me apresentando aqui e ali, mas não desenvolve muito e nega que vai ser candidato, bota opções, não sei, estamos avaliando o cenário. Então, eu acho que a partir de março e abril, o cenário fica limpo, porque aí o tempo tá correndo, não tem mais o que fazer, os candidatos ficam claros. O problema que eu particularmente acho, assim, com toda a história, a trajetória do Flávio Bolsonaro, é uma estratégia kamikaze da família botar o nome dele, assim, né, para disputar a presidência da República. Por um lado, eles não têm outra alternativa para manter o poder que eles têm. Eles têm poder ainda, apesar do Bolsonaro estar preso, apesar de tudo que aconteceu nos últimos anos, eles não deixaram de ter relevância política, de ter um grupo de seguidores e apoiadores fiel, e que não importa muito o que se aponte, continua ali, porque o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. E o que é o bolsonarismo? É o que o Bolsonaro representa. Essas ideias conservadoras e em algum aspecto também fascista, antidemocrático, autoritário. O Brasil, da Constituição de 88, tem uma série de questões que estas pessoas simbolizadas no Bolsonaro não reconhecem. Por exemplo, que alguns avanços que elas não gostariam que tivessem tido. Sentem saudade. Exato. É o tal reacionarismo. Também é gente que quer negar a existência da ditadura, quer negar... Não foi assim. Não teve golpe.
Teve tortura, mas o pessoal mereceu, aquele negócio, né? E a falsa ideia da guerra dos dois lados, né? Assim, como se, de um lado tinha o exército, as forças armadas, e do outro os guerrilheiros. Comunistas. Os comunistas. Isso querendo não tomar o Brasil. Isso não é verdade. Não foi uma guerra dos dois lados em que morreram. Você ainda não se inscreveu, deu o like e ativou o sininho? Você tá louco?